uma olhada. Que pelo menos quem é da minha turma, né? Deixa eu ver que eu posso botar aqui também ele. Vou anexar aqui. Aqui, o texto é esse aqui. Para quem eu não mandei ainda, o texto está aqui no chat do grupo. Porque eu vou trabalhar dois autores que são fundamentais na teoria do direito, que inclusive até o OAB cobra. Então, me sinto na responsabilidade de falar sobre eles, que eu acho muito importante vocês estarem na faculdade e entenderem esses dois, pelo menos assim, que eu acho um dos maiores pensadores do direito, que é Dworkin e Alexi. E vou começar a gravar então, gente, tá? Vamos lá. Só um instante. Tem um botão de gravar aqui, que engraçado. Que geralmente tem um botão de gravar. Gravação aqui, achei. Não, aqui é para organizar a gravação. Só um minuto, gente. E, por acaso não apareceu o botão de gravar onde estava geralmente. Ele grava automático? Eu acho que não. Porque do NPJ é diferente da aula. O link da aula já tem um botão de gravar automaticamente. Aqui não está aparecendo. Vocês sabem onde é que faz para conseguir gravar sem o botão aqui? Para pedir gravação? Que nas aulas, geralmente, ele já aparece. Quem souber me ajudar nesse ponto, agradeço. Porque não está aqui o botão de gravar. Só aparece ativar mudo, interromper vídeo, participante, chat, compartilhar tela, reações e aplicativos. Ai, Deus. Gente. Realmente, essa questão de gravação. Na próxima, eu pergunto a Alice, que eu nunca usei esse sistema do NPJ, que parece ser diferente. Do Zoom, que o Zoom das aulas já vem com o botão de gravação pelo sistema. Então, vamos lá. Eu não estou achando aqui, não. Então, vamos lá começar e vou trabalhar alguns temas com vocês. Primeiramente, por que eu vou dar essa palestra e de onde surgiu esse interesse e essa requisição? Liz me perguntou se eu poderia dar uma aula para vocês sobre alguns conceitos de teoria do direito, que eu acho importante vocês frisarem isso, porque muita gente está dando penal agora, está dando solução de conflitos, ou então outras matérias, e não passou ainda por teoria do direito, e alguns conceitos podem ficar pouco firmados. Eu acho interessante eu pincelar algumas coisas com vocês, que são conceitos que aparecem em qualquer área do direito. Eu vou trabalhar com decisão jurídica aqui, e decisão judicial, então isso inevitavelmente vai repercutir em direito do trabalho, direito empresarial, direito civil, direito penal, qualquer área vai trabalhar com decisão em certo grau. Então, eu acho importante vocês terem isso antes de qualquer coisa. Além do que, princípio é um assunto que qualquer matéria trata. Qualquer uma vai trazer regras e princípios e vai ter uma relação entre eles. E qualquer área vai falar de inconstitucionalidade, da incompatibilidade de uma lei com a Constituição. Então, isso pode ser levantado em qualquer situação dentro do direito. Então, acho bem importante eu frisar isso. Esse foi o interesse, então, que muitos de vocês estão se sentindo um pouco perdidos em relação a certos conceitos do direito. E eu acho importante eu frisar, porque me interessa muito por esses temas. E qualquer dúvida, por favor, me perguntem, peçam para eu repetir. E depois, qualquer dúvida que ficar, mesmo depois da aula de hoje, eu quero que vocês falem comigo, porque eu sou acessível em relação a isso, eu não me incomodo. E o que eu puder ajudar nesse ponto, eu estou aqui à disposição. E qualquer texto também, coluna que eu puder passar para ajudar, também eu vou indicar a vocês. Quem quiser falar comigo pelo WhatsApp, quem não tem meu WhatsApp ainda, eu vou colocar aqui, para facilitar também. Está aqui meu WhatsApp, para quem quiser me perguntar uma coisa,
em relação a dúvidas, posteriormente, que ainda não tem meu contato. Então, vamos lá, gente. Em primeiro lugar, para quem teve aula comigo de compliance na semana passada, eu expliquei o que era conceito de norma. O que seria uma norma em geral? E eu expliquei para quem estava presente que norma não é necessariamente jurídica. Norma é um conceito muito amplo. Quando a gente fala de compliance, eu falei que norma pode ser uma norma de uma regulamentação técnica, de ISO, pode ser uma norma jurídica, pode ser uma norma dentro da empresa. Então, normas, a gente tem uma plenitude. A gente tem normas dentro de casa, os pais criam normas em relação aos filhos, o horário que vai chegar. Então, tudo isso é uma norma, tecnicamente falando. Só que a gente tem uma espécie de norma específica de trabalho, que é a norma jurídica. O que seria que faz a norma jurídica ser diferente das outras? Gente, a norma jurídica ela tem um poder de coação, ela tem um poder de imposição de vontade bastante forte. É uma norma coercitiva. Quer dizer que é uma norma que tem uma sanção muito pesada. Porque qualquer norma tem sanção. Qual seria a sanção você chegar atrasado em casa, dizendo que o pai estabeleceu um horário para você chegar, você sair para uma festa? Você pode perder mesada, um adolescente estou falando, né? Perde mesada, fica de castigo, ou então o pai briga, tem uma questão, tem uma repressão ali. Só que no direito, a repressão é muito mais forte. Qualquer descumprimento de norma jurídica, a consequência é severa. E isso é uma característica que faz a norma jurídica ser o que ela é. Então, qual é a norma mais severa dentro do direito, por exemplo? É o direito penal. É o direito que a gente considera como se fosse a última ratio. É o último recurso que a gente vai usar. Se nada mais funcionar, a gente usa o direito penal. Porque o direito penal mexe com liberdade. A gente vai ficar preso. Então, isso é liberdade de locomoção. É um direito fundamental. Então, isso um poder de coação muito forte. Então, a norma jurídica por si só já tem, e a norma jurídica penal tem mais ainda. Porque temos normas jurídicas que não são penais, né? Como, por exemplo, a norma administrativa. A Anvisa pode chegar no estabelecimento e encontrar barata. Ela pode multar o estabelecimento, por exemplo, que faz comida. Tem questões sanitárias, questões de saúde que não permitem certas coisas. E a Anvisa tem esse poder de multar o estabelecimento porque não cumpriu essas normas. E isso, multa, é típico do direito administrativo. Mas é uma norma jurídica, tem consequência. Você pode fechar... Oi, boa tarde. Você pode fechar o estabelecimento, você pode multar, você pode estabelecer suspensão das atividades por certo período no estabelecimento. Então, você tem o poder, o Estado tem esse poder, né? O poder público, de impor a vontade perante as pessoas. Então, uma empresa que não cumpre normas sanitárias da Anvisa, uma empresa de alimentos, ela vai sofrer as consequências. Isso é a norma jurídica, tá? Ô, gente, eu não estou conseguindo gravar porque não está aparecendo o botão de gravar para mim. Eu perguntei se alguém sabe como é que eu ativo o botão de gravar sem estar aparecendo na tela aqui inicialmente. Porque eu não sei, eu cliquei no link que Liz me passou. Se alguém puder me informar, eu já gravo, não tenho nenhum problema em relação a isso. É só porque dificuldades técnicas aqui nessa tela que não está aparecendo o botão de gravar. Tá? Então, se alguém aqui souber como é que eu posso fazer isso, já me avisa, tá? Eu vou continuando aqui para não atrasar, que vocês têm aula depois. Então, a gente estabeleceu o que é norma jurídica. O que diferencia ela de qualquer outra norma. Uma norma familiar, uma norma religiosa, é diferente da jurídica, porque a jurídica tem um poder de coagir, de impor a vontade muito mais forte, tá? Então, e o que seria a lei, então? A gente fala de lei. A lei é uma norma jurídica, mas a lei tem dois significados fortes. A lei pode ser lei em sentido formal, que seria a lei propriamente dita, que é a lei que foi votada no Congresso. É aquela lei que a gente chama uma lei normal comum, que ela passa por um processo de votação no Congresso, ela é aprovada, ela pode sofrer o veto do presidente, o presidente pode vetar a lei. Então, ela tem um procedimento formal, por isso que é lei formal. A gente passa por um procedimento. Então, a norma jurídica ela pode ser em forma de lei formal, ou também lei material, que é uma lei que tem natureza de lei, ela tem conteúdo de lei, mas ela não tem esse processo formal, ela não precisa ser votada. Vocês pensam em algum exemplo em relação a isso? De leis materiais que não são leis formais, não passou pelo Congresso, mas são leis que têm conteúdo de lei? Quem pensar aí pode falar. Mas, enquanto isso, eu posso dizer que hoje, por exemplo, minha área de pesquisa é direito médico, para quem não sabe, eu já falei, meus alunos sabem disso. E hoje apareceu uma norma
que é a lei material em relação ao direito médico, uma norma que teve muitos impactos. Não sei se ficaram sabendo, eu até publiquei no Instagram em relação a isso. Isso é uma lei material, porque foi uma lei do Conselho Federal de Medicina, é uma normativa que tem natureza de lei, mas que não é votada pelo Congresso. O Conselho tem esse poder de regulamentar uma resolução, então a resolução é lei material, sobre uso de anabolizantes, médicos passando anabolizantes, ou então modulação hormonal, ou em relação a hormônios bioidênticos. Tem uma proibição de qualquer médico para fazer isso para fins estéticos. Isso foi uma norma editada ontem ou hoje pelo Conselho Federal de Medicina. Então, isso é uma norma, mas ela não é uma lei formal, ela não passou pelo Congresso. Então, isso é uma norma jurídica, mas não tem natureza de lei formal. Tudo bem? É uma resolução porque alguns institutos ele têm poder de regulamentar. O CFM é um órgão de classe, o Conselho Federal de Medicina. Ele é um órgão que disciplina as condutas médicas. Ele julga e disciplina as condutas médicas. Então, se ele faz uma resolução, os médicos todos são obrigados a seguir. E se não seguir, professor, eles respondem processo disciplinar dentro do Conselho Federal de Medicina. Então, tem a sanção aí. Existe a característica de uma lei em sentido material. Tudo bem? Aí, vencido isso, se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, porque eu preciso desses conceitos para chegar adiante. Agora, vamos lá. Por que isso é relevante? Existe um movimento na ciência chamado positivismo. Positivismo é a tentativa de dar a qualquer tipo de ciência, a física, a matemática, a medicina, a psicologia, o direito, natureza de ciência propriamente dita. O positivismo traz uma ideia de pureza. É ciência aquilo que for puro, aquilo que tiver um objeto definido, tiver um método definido, e que não tiver interferência de fatores externos. Então, o pesquisador, o cientista, ele faz ciência quando ele consegue afastar qualquer coisa que seja alheia a seu objeto que ele está pesquisando e estudando. O direito estuda as normas jurídicas. O direito estuda os costumes. O direito estuda condutas sociais. Então, isso é objeto de estudo de direito. Então, a gente criou uma ideia de ciência do direito. É uma ciência, muitas vezes, chama ciência pura, porque na ideia positivista só é ciência o que for puro, o que não tiver influência da moral. É ciência o que você conseguir trazer de forma objetiva. Você consegue definir perfeitamente o objeto. Você não tem influência de fatores morais em relação à opinião, em relação a gostos, preferências, preconceitos. Você consegue definir sem interferência do pesquisador. Isso seria uma ciência. O positivismo, o que é, gente? É um movimento para trazer pureza à ciência, para definir somente o que é ciência, aquilo que for, que conseguir definir o objeto, que tiver um método específico. E o direito passou por isso. O direito se transformou em ciência no discurso positivista e tentaram definir o que seria direito e o que não seria direito. Então, o movimento positivista dentro do direito se preocupava em definir qual é a fonte do direito, o que é direito na prática e o que não é direito. Vocês vão voltar a essa discussão no final dessa aula, quando vocês vão entender o porquê disso é tão importante. Porque muitas vezes a gente tem decisões judiciais que não trabalham com direito propriamente dito, com o que é direito especificamente, trabalham com moral, trabalham com valores, e muitas vezes valores pessoais do julgador. Então, é muito importante vocês definirem na cabeça o que seria direito propriamente dito, o que é argumento jurídico e o que é argumento moral. Então, o positivismo tem uma preocupação imensa em separar isso. E surge o positivismo e ele influencia bastante o nosso direito. O positivismo fala que o direito é um sistema de regras. O direito é um sistema que tem regras definidas previamente. Temos leis. O que seriam regras? As leis. Temos o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário Nacional. E qualquer lei extravagante. A Lei Maria da Penha. Temos regras que definem o que é direito. Então, o que está na lei seria o que é direito para o positivismo. Tudo bem? Então, isso seria o fator que você consegue diferenciar a partir do positivismo. E o positivismo dá a ideia que as leis têm resposta para tudo. O positivismo, ele vende essa imagem de que a lei, inicialmente, pelo menos, positivismo clássico, ele vende essa imagem de que a lei tem resposta para tudo. Qualquer coisa, qualquer solução prática, você vai encontrar a resposta no Código Civil, no Código Penal. Então, toda a situação da realidade, qualquer problema que acontece na realidade, eles acreditam que o direito vai resolver através da lei, do código, através da codificação de regras. Aí vocês vão entender o que seria uma regra na prática. Tudo bem? Então, vamos lá.
E eu faço uma pergunta em relação a isso. O que seria na prática regra e o que seria na prática princípio, que seria uma categoria que muitos autores têm dificuldade de definir o que seria, e que trabalha com a diferenciação da regra. Por quê? Porque eu falei de questão lei formal e material. Leis formais e leis materiais, ambas podem trazer regras ou podem trazer princípios. Ambas podem trazer os dois. Mas o que é que tem de diferente, professor, de uma regra e de um princípio? Como é que a gente diferencia o que é cada coisa? A gente vai ter milhões de teorias fazendo isso. Vamos ter várias formas, vários parâmetros para diferenciar o que é uma regra para o direito e o que é um princípio. Ambas são leis, ambas são normas jurídicas, tá? Mas tem diferença entre elas. E vários autores pararam para discutir o que seria essa diferença e por que é importante diferenciar isso. Vocês vão entender na prática, vou trazer para vocês depois casos concretos, situações de julgados, em que essa diferença faz falta muitas vezes. Porque, o que seria então? Vamos lá. Por que essa diferença faz falta? O que seria uma regra na prática? Regra seria uma norma mais específica. Muitos autores diferenciam dessa forma. Regra seria aquilo que é específico, aquilo que é bem literal. Como eu posso dizer em relação à regra, por exemplo? O direito penal é cheio de regras. O crime é previsto através de uma regra. Matar alguém, estupro, tem uma regra específica, tem uma definição específica, uma norma específica descrevendo o que é estupro e qual seria a pena em relação a isso. O direito civil também. A maioridade civil plena acontece aos 18 anos. Isso é uma norma que estabelece o que é capacidade civil, o que uma pessoa tem capacidade para agir no direito civil. Então, tem uma norma definindo a idade para isso, por exemplo. Isso é uma regra, porque é bem definido, é bem específico. É uma frase, basicamente. A regra é uma norma muito mais prolongada em sentido de texto. Você pega um texto de uma regra, tem vários detalhes, a regra é super específica. E o que é um princípio, para a diferença mais básica das duas? Seria algo mais amplo, algo mais abstrato e algo mais genérico. Princípio, por exemplo, é o direito à vida. Os direitos fundamentais são todos princípios. É o direito à vida, é a liberdade religiosa, é a liberdade de locomoção, o princípio da boa-fé objetiva. Direito penal, por exemplo, que vocês estão dando, alguns de vocês, tem vários princípios. Eu estava falando outro dia com o professor Rafael sobre o princípio da lesividade, porque ele estava discutindo a questão de um crime sexual que eu não via sentido em ser crime porque não tem lesividade. É um princípio do direito penal. Lesividade define que só seria importante para o direito penal coisas que atinjam bens jurídicos, que causem lesão a bem jurídico. Isso é um princípio, não tem uma norma, regra específica falando isso. Não tem uma regrinha bonitinha. Isso é uma ideia geral. E por que princípio é importante em relação à regra? Porque princípio abrange muitas coisas. Você usa a liberdade religiosa, você usa vida, você usa a autonomia da vontade, você usa vários princípios de maneira ampla em vários casos. A regra geralmente é direcionada para um caso específico. Você trabalha com regras e tem prazos específicos. O prazo no Código de Processo Civil, que estabelece prazo para recurso, isso é uma regra. É completamente regra. Só que no Código de Processo Civil também tem princípios. A boa-fé objetiva é um princípio. E princípios balizam tudo no direito. Eles são muito mais amplos. Eles são nortes para o direito. A gente pega princípio e o princípio norteia decisões judiciais, norteia a conduta dos advogados. Porque regra tem uma abrangência menor. Então, uma diferença que se faz na prática muito costumeira é diferenciar através da abrangência. Um princípio, ele atinge muito mais casos e ele é mais geral. A regra seria muito mais específica, muito mais detalhada. E a aplicação do princípio é muito mais ampla, ele pode ser aplicado em vários casos. Então, essa seria uma diferença comum que se faz, mas não é a única que se faz. E temos dois autores que trabalham muito essa diferença, gente. Que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são autores importantes. Inclusive, eu já vi várias vezes as questões da OAB sobre filosofia do direito, sobre teoria do direito. Trabalham essas teorias, que é de Robert Dworkin e de Ronald Dworkin e Robert Alexie. Então, são teorias que são presentes constantemente no direito. Juízes usam essas teorias para fundamentar a decisão, advogados usam essa teoria para criticar decisões. Então, muitas pessoas usam, Dworkin e Alexie são influentes no Brasil, mesmo que muitas vezes sejam mal usados, porque mais pessoas não sabem ler direito, os dois. E a teoria de Dworkin e Alexie é muito reduzida aqui no Brasil, pegam uma parte dela e aplicam. Eu tenho várias críticas em relação à aplicação que o Brasil tem dessas duas teorias, mas são dois autores importantes. E eu quero apresentar esses dois autores para vocês e por que eles são fundamentais para a gente falar de direito. Tá? Eu vou começar falando de Dworkin.
Por favor, eu só queria fazer uma pesquisa geral. Quem já ouviu falar em Ronald Dworkin aqui? Por favor, fale no chat aí, só para ver se vocês têm essa noção, já ouviram falar, ou então é um nome estranho para vocês. Eu queria ter essa impressão agora. Ronald Dworkin, Robert Alexie. O texto que eu mandei fala dos dois. Vocês vão ver o nome deles no texto. Oi? Já sim? Tem no texto aí, Ângelo. Eu passei o texto aqui em cima. Para quem chegou depois, eu passei um texto de base para vocês, da palestra de hoje, que eu acho bem interessante, e fala das duas teorias. É Ronald Dworkin e Robert Alexie. Não? Então, são dois autores que vocês vão ver na vida de vocês. E eu espero que vocês levem isso para a realidade de outras matérias, porque são teorias que são úteis em várias coisas, porque você trabalha a decisão judicial a partir disso. Então, vamos lá explicar rapidamente, que eu tenho pouco tempo para falar disso. É um desafio, mas vamos lá. Falar de Dworkin aqui. Ronald Dworkin é um autor dos Estados Unidos. E a preocupação maior dele é criticar o positivismo jurídico. Eu estava falando com vocês sobre positivismo, aquela ideia de pureza do direito, afastando a moral. E Dworkin, a preocupação de Dworkin é dizer que isso é uma falácia, isso não faz sentido lógico. O direito não consegue operar dessa forma, principalmente nas decisões judiciais. O juiz não consegue usar só argumentos plenamente jurídicos na prática. E, mesmo o positivismo mais moderno, ele reconhece essa discussão de Dworkin. Os autores positivistas modernos dizem que o juiz não consegue, na prática, só usar normas, regras ou normas, princípios para avaliar um caso. Principalmente só normas, regras, porque as regras são limitadas. Mas o positivismo usa uma palavra que é chamada de discricionariedade. O positivismo justifica que o juiz não pode só usar lei para decidir qualquer tipo de caso, dizendo que o juiz tem discricionariedade. Ele pode, através da discrição dele, ele pode fazer uma escolha em cima de certos conceitos. Ele pode, politicamente e moralmente, entender conforme uma livre consciência dele, um livre convencimento dele. E para Dworkin isso seria absurdo, porque o juiz não tem esse poder de decidir conforme ele acha que está certo. Não existe isso. O papel do juiz não é impor sua vontade. O juiz não é um ditador. O juiz é uma pessoa que tem que aplicar o direito. Ou algo que seja justo na prática. Então não é uma discussão pessoal dele. O juiz não tem que impor sua vontade, o que ele acha certo, o que ele acha errado. Isso não é função da justiça. A justiça tem que entender, através do nosso direito, o que é que funciona e o que não funciona. O que é que seria justo, o que é que seria adequado, o que é que não seria, o que é que seria válido, qual decisão seria mais justa naquele caso. Então, vocês têm critérios muito, muito mais amplos para tratar disso. E não pode trabalhar com discricionariedade, porque dá muita liberdade ao juiz. E liberdade, gente, para o juiz, pode desencadear em autoritarismo. O juiz pode impor sua vontade. E não é o papel do juiz. O juiz não é tirano. Não deveria ser, pelo menos, tirano. Então, o Dworkin está muito preocupado com a ideia positivista, que tenta justificar a impossibilidade de regra resolver tudo, com a ideia de que o juiz pode ter um livre convencimento e decidir conforme sua consciência. Então, essa ideia de discricionariedade é muito massacrada por Dworkin, porque ela, na prática, gera arbitrariedade, gera autoritarismo, gera tirania. Então, não dá para resolver tudo dessa maneira. Por quê? Porque o positivismo acreditou durante muito tempo que a lei tinha resposta para tudo. Isso não é verdade. A lei não consegue prever qualquer situação. Temos casos, na realidade, que a lei não vai conseguir prever. Vão ter condutas lá que vão desafiar a nossa lei, porque nosso legislador, na hora que ele formulou a lei, na hora que ele votou a lei, ele não pensou em todos os casos, que é impossível alguém pensar em todos os casos. Nossa consciência impossibilita a gente prever tudo que possa ser aplicado uma regra. Então, os positivistas demoraram de perceber isso. O positivismo demorou muito tempo para perceber que, se basear apenas em leis e normas, regras, não conseguia resolver situações de decisão. E essa ideia de discricionariedade, que foi uma saída que os positivistas deram, é arbitrária para Dworkin. Ele diz que não dá para confiar nisso. Então, para Dworkin, é muito importante a diferença entre norma, regra e norma, princípio, porque os princípios seriam uma saída para esse problema. Por quê, gente? Se não existir uma norma, regra, se não tem nenhuma regra definida aquela conduta, a gente pode simplesmente aplicar um princípio e resolver o caso. Porque nenhum juiz pode se recusar a decidir. Ele é obrigado a tomar uma decisão.
Não chega um processo na mão do juiz, ele vai dizer, eu não sei resolver isso aqui, não tem lei para isso. Eu não vou decidir. Ele é obrigado a decidir. O direito tem que dar uma resposta. Então, ele tem que usar critérios que fundamentem a decisão. E não dá para contar só com discricionariedade. O juiz não pode, conforme sua consciência, decidir. O direito tem que dar respostas para isso. E como as regras são falíveis, porque regra é muito específica, você não consegue prever toda a situação. Imagine você contar sempre com regra. Você conseguir prever tudo. Quando eu falei do exemplo das baratas, até uma lei material funciona assim. Você vai dizer assim, se tiver 3 baratas, a pena é essa. Se tiver 5 baratas, a pena é essa. Se a barata for dessa espécie, a pena é essa. Mas se a barata estiver próxima ou não. Mas se a barata vier por culpa ou não por culpa, a pena é essa. Você vai prever qualquer tipo de desencadeamento da situação? Você não vai conseguir prever. Vai ter situação absurda que você não vai conseguir imaginar que poderia acontecer. Então, regra é insuficiente. E qual é a saída? É usar princípio. Porque princípio consegue, por si só, fundamentar uma decisão. Porque o positivismo acreditou durante muito tempo que a gente precisa de regra para tudo. Se não tiver uma regra bonitinha, uma lei especificando tudo, uma lei bem detalhada, né? Quando a gente fala de regra, tem que ser aquela lei bem prolixa, aquela lei bem detalhada, tem que falar de tudo. Aí você pega a lei, um calhamaço da lei, e acha que aquilo tudo vai resolver. Que quanto mais detalhada for a lei, mais vai resolver a situação. Não é assim. Você nunca vai conseguir prever todas as situações. E é por isso que a preocupação de Dworkin é aplicar princípios. E princípio para Dworkin pode ser aplicado por conta própria. Não precisa de uma lei intermediando o princípio. Porque muita gente acredita que princípio só serve para fundamentar a regra. A liberdade religiosa fundamenta uma norma de regra. Você faz uma regra com base na liberdade religiosa. Não é sempre assim. Você pode aplicar simplesmente a liberdade religiosa como princípio, sem precisar de uma lei detalhando o caso específico. Vocês entendem isso? Como é muito desafiador você usar princípio para aplicar uma lei, não precisar que o legislador vote uma lei formal, que passe pelo Congresso, imagine pelo Congresso, toda a dificuldade que é. Você passa pelo Congresso, o presidente pode vetar, isso pode voltar para a votação de novo, e quantos anos vão se passar para conseguir aprovar uma regra? Então, o desafio muito grande aqui é a gente usar princípio para efetivar direitos, porque o princípio por si só pode ser aplicado. E ele é muito abrangente, né? Ele é muito amplo, ele pode ser aplicado em vários casos. Então, a gente usar princípio pode ser uma saída muito grande para resolver lacunas do direito, quando o direito não tem uma regra especificando aquilo, quando tem um buraco realmente ali, não existe nenhum tipo de norma, regra específica para disciplinar aquele caso. Tem casos que vão desafiar o direito. E o princípio serve para isso. Então, a preocupação muito grande de Dworkin foi diferenciar para validar a natureza dos princípios, porque princípios têm força de lei. Eles não são meros nortes para você se basear, não são meros recomendações. Muita gente trata princípio hoje como se fosse recomendação. E princípio não é recomendação, princípio é auto-aplicável. Eu vou trazer para vocês casos no final que vocês vão ver situações em que princípios foram aplicados simplesmente e não precisou de regra ali. E que muitas vezes tinha uma regra, mas um princípio confrontou essa regra, porque teve colisão entre eles. Eles tiveram um tipo de atrito. Um não concordou com o outro e tivemos que resolver esse problema. Então, o problema de colisão de regras e colisão de princípios é muito sério. Então, a gente precisa definir claramente o que é um princípio e por que ele é importante para o direito. Então, vamos lá. O que é que Dworkin fala? Dworkin trabalha com a diferenciação, com a ideia de que essa diferenciação é importante na hora que colidem, na hora que esses princípios, essas regras, eles estão em atrito entre si. Um discorda do outro, um afronta o outro. Quando existe colisão, é importante a gente definir isso. E o que diferencia uma regra e um princípio para Dworkin no momento da colisão? É que regra, conflito entre duas regras, duas normas que trabalham o mesmo tema, por exemplo, é resolvido com tudo ou nada para Dworkin. Ou você aplica uma regra, ou você aplica outra. Dá para aplicar os dois para Dworkin? Regra, não. Regra para Dworkin é tudo ou nada. Então, o que diferencia uma regra e um princípio? Que regra só se resolve o conflito com tudo ou nada. E como é que resolve isso, professor? Por exemplo, o Código de Processo Civil, quando ele surgiu, o novo código, nosso novo Código de Processo Civil, que é bem recente, não tem nem 10 anos, ele automaticamente confrontou com muitas regras do Código antigo de Processo Civil, o Código da década de 70. Então, quando ele chegou,
ele automaticamente entrou em conflito com as normas anteriores, porque tem muita coisa que contradiz o que dizia o outro código anterior. É uma regra entrando em conflito com a outra. Como é que resolve? Podem as duas existir? Para do work, não. Ou uma existe ou a outra existe, se elas estão em conflito. Se uma norma diz, por exemplo, o Código Civil, vou dar um exemplo bem claro para vocês. O antigo Código Civil trabalhava com a ideia de que maioridade civil era os 21 anos. A pessoa só podia casar, por exemplo, com 21 anos. O Código de 2002 estabeleceu 18. O outro código anterior, que era 1916, olha o código como era velho, demorou tanto tempo para aparecer um código novo. A gente passou de 1916 até 2002 para ter um novo Código Civil. Ele estabeleceu a idade de 18. Eu posso ter duas normas falando isso, uma norma dizendo que é 18, outra dizendo que é 21. Como é que eu resolvo isso? Vocês entendem que não dá para coexistir, não dá para as duas existirem ao mesmo tempo? Porque uma diz que é 21, outra diz que é 18? E isso não existe, tem conflito direto aqui na regra. Então, como é que resolve isso? Uma das regras para resolver problemas de duas normas conflitando é que a norma posterior, a norma mais recente, a norma mais nova, ela invalida, ela revoga, ela tira de cena a norma anterior, que conflita com ela. Então, quando o Código Civil de 2002 estabeleceu 18, automaticamente o Código Civil 16, que falava em 21, essa norma foi banida, porque não dá para você aplicar mais ela. Tem uma norma mais nova, uma norma posterior, que derrotou ela, uma norma anterior. Então, o conflito de regras é muito mais fácil de resolver, em certo ponto, para do working, porque é só observar certos critérios. Por exemplo, posterioridade. Uma norma que vem depois da outra, ela tende a invalidar a anterior. Uma norma que é mais específica que a outra, ela trata de um tema muito mais detalhado, geralmente ela revoga uma norma mais genérica, mais geral, que conflita com ela. Temos alguns critérios de antinomia, que são conflitos de normas, para resolver quando é regra. Então, é fácil resolver quando é regra. O problema para a do working vem com o princípio. Eu tenho milhões de casos que eu posso falar com vocês. Quem foi meu aluno de Constitucional semestre passado trabalhou com conflito de direitos fundamentais. Trabalhou com dois princípios entrando em conflito direto, porque eles não conseguiam ser aplicados juntos, totalmente, da mesma forma. A gente tinha que resolver isso de outra forma. E não dá para dizer, por exemplo, no caso de aborto, o caso de aborto de anencefalo, gente, é um caso que eu posso citar aqui. Tá. Temos o aborto em geral, na verdade, tem esse conflito. É um direito à vida e o direito à liberdade sobre o corpo. Temos um conflito direto de dois princípios, que são dois direitos fundamentais aqui. E o que é que eu faço? Eu digo que o princípio da vida vai revogar o princípio, vai tirar de existência o princípio de liberdade sobre o corpo, não vai existir mais, como acontece com as regras? Não. O princípio, ele não é aplicado da mesma forma que a regra na questão de conflito. O princípio tem que ser ponderado em certo ponto. Você tem que usar critérios para aplicar o princípio que não invalide um ou outro. Você tem que aplicar os dois de certa forma, em certo grau. Então, para a do working, a importância de você definir isso é você considerar o peso de cada princípio, no caso. E quem vai definir o peso não é qualquer caso, em abstrato. Sempre o direito à vida é superior em relação ao direito à liberdade. Não existe isso. Eu já falei 1000 vezes com meus alunos, porque isso é uma coisa que eu vi, inclusive, em artigo científico, falando uma merda dessa, desculpa a expressão, que realmente não tem outra palavra para dizer, uma pessoa me dizendo que direito à vida é superior e supremo no ordenamento jurídico. Não existe direito fundamental supremo. Não existe direito fundamental que é superior ao outro. Não existe princípio superior ao outro. O que existe são casos concretos em que um princípio vai ser mais aplicado que o outro. No caso do STF, por exemplo, de anencefalo, eles afastaram o direito à vida, em certo ponto, para priorizar tanto a liberdade sobre o próprio corpo da mulher, como a questão da dignidade, porque dignidade também é princípio. Aquele feto não tinha condições de ter uma vida digna. O anencefalo, aquele feto que não tem um desenvolvimento cerebral completo. Então, o que aconteceu aqui? A vida foi afastada. E isso só acontece nos princípios, gente, no caso concreto, quando tem uma situação específica que vai dizer como a gente aplica cada um. E se for caso de aborto em decorrência de estupro, mesma coisa, a gente vai ponderar de acordo com o caso. E se for caso de aborto em geral, tem outra ponderação, tem outras questões envolvidas. Então, os princípios são aplicados de maneira casuística, se fala essa palavra em direito, que é cada caso vai ter sua resposta. Quando é regra, geralmente não acontece isso.
Então, a diferença para a do working seria que princípios são muito mais difíceis de tratar, porque você tem que analisar o caso e ver qual se aplica mais, qual se aplica menos. E isso acontece com vários casos. Eu passei vários trabalhos para o pessoal, que foi meu aluno de constitucional. Um dos trabalhos, por exemplo, tratou de liberdade religiosa. Se as igrejas poderiam fazer discursos anti-LGBT, se isso estava dentro da liberdade religiosa, ou se isso, no fim das contas, infringia um direito à não discriminação, a não ser discriminado, um direito à igualdade também envolvido. São dois princípios entrando em colisão. Então, nesse caso, é muito mais complexo de resolver. Porque a gente não vai dizer que a liberdade religiosa é sempre superior, nem vai dizer que a antidiscriminação é sempre superior. A gente vai ter que pegar cada casinho e ver como a gente se aplica, como a gente aplica cada princípio de acordo com o que pede o caso. E isso vai variar conforme muitas coisas. Mas o direito precisa resolver essa questão e a resposta não vai ser encontrada em regra. Não tem nenhuma regra que diz que, no caso de um discurso de ódio, então um discurso que extrapole os limites da liberdade religiosa, acontecerá isso, isso e aquilo. Não. A gente sempre analisa em caso de princípio. E como é que ocorre isso, professor? Judicialização, geralmente. Processa e, durante o processo, o juiz vai analisar o caso. E ele vai ponderar que princípios são mais importantes naquele caso e quais são menos importantes. Vai dar um peso, como diz do Working. O Working usa a ideia de peso. Cada princípio vai ter um peso diferente de acordo com o caso. E isso diferencia norma-regra e norma-princípio. Tá? Alguma dúvida, gente? Vocês estão falando nada? 10 mensagens eu não vi. Desculpa. Oi, gente. Agora que eu vi que tinha 10 mensagens, não estava nem andando isso aqui. Só um minuto. Não tive contato ainda com esses autores. Manda os nomes aqui. Professor, um exemplo é o caso Explorador de Caverna. Sim, é um exemplo também. Oi, vai ver esse princípio e vai decidir? Luan, sim. O juiz vai decidir conforme os princípios. Esse princípio não, vários princípios. Porque, no caso, em vários casos, vamos ter vários princípios que vão entrar em confronto. O juiz vai decidir conforme um entendimento contextualizado com a cultura local, com a tradição do direito. Temos vários critérios dentro da doutrina e dentro da hermenêutica jurídica, a gente fala, a ideia de interpretação, que vão definir o que o juiz deve aplicar ou não deve aplicar. A gente vai discutir a argumentação de cada caso. E quando eu for falar mais adiante com vocês, vocês vão entender que isso é muito mais complexo do que parece. Mas o juiz vai ter que decidir, que ele não pode se negar, só que tem um porém, ele não pode decidir simplesmente porque ele acha isso e acha aquilo. Vocês lembram do caso de uma juíza e uma promotora com uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio, engravidou, e tem vídeos delas falando para a menina que ela deveria ter esse filho. E isso é infração completa da ideia do juiz ponderar cada caso. Porque ele está usando suas próprias ideias morais, pessoais, para impor a vontade dentro do direito. Isso não existe. Não é imposição de vontade pessoal. O que existe aqui é uma norma jurídica que envolve regras, envolve princípios, envolve costumes, envolve outras coisas, mas que ela não pode ser simplesmente a vontade da pessoa que está julgando. Então, essa é a complexidade. Deixa eu dar uma lida depois no resto aqui, gente, agora que eu vi. Na pandemia, direito à locomoção, à saúde e vida. Sim, é uma colisão de princípios, isso aí. Porque muitas pessoas argumentaram que é minha liberdade individual de ir e vir, liberdade de locomoção, sair e usar o que eu quiser. Por exemplo, sair sem máscara. Não pode me impedir de entrar em certo lugar e não pode me impedir de entrar em certo lugar porque eu não tenho máscara. Muita gente argumentou isso. Só que ponderaram, na prática, que existe a ideia de saúde e que sua liberdade não pode extrapolar os limites da sua individualidade. Você não pode contaminar pessoas por causa disso, porque você vai estar infringindo a liberdade alheia, inclusive. Minha liberdade termina onde termina a minha individualidade. Eu não posso impor minha ideia de liberdade, sendo que eu vou contaminar, e tenho risco de contaminar outras pessoas. Foi essa ponderação que aconteceu no caso. Porque pegou os dois princípios, não dizendo que eles são um mais importante que o outro, mas no caso se pedia usar mais um do que o outro. No caso se priorizou a ideia de saúde em detrimento da liberdade de locomoção. Mas foi porque a complexidade do caso pedia isso. A gente pode argumentar o quê? Que isso põe em risco outras pessoas. Sua liberdade, se você quisesse só causar prejuízo a você, é uma discussão. Mas você está causando risco e prejuízo a outras pessoas. Então, a própria ideia de liberdade está limitada aqui. Tem muita gente que fala que nem essa liberdade está sendo concretizada. Porque sua liberdade só existe se você não atingir direitos alheios, né? Aqui você está atingindo. Gente, na minha tese, na minha banca, me perguntaram muito isso, porque eu defendia que crianças nascidas com condições intersexo, crianças nascidas com indefinição sexual,
elas têm um corpo que não é facilmente definido. Muitos usam a palavra hermafrodita, mas não existe isso nos seres humanos. Eu dizia que existe uma autonomia da vontade ali, de identificação do próprio corpo, da pessoa definir seu próprio corpo e definir se quer ou não seguir a recomendação médica. Eu discutia a autonomia da vontade, mas na prática, o que eu discutia é uma pessoa definindo o seu próprio corpo, é ela com ela mesma. No caso da pandemia, a gente tem o quê? Liberdade individual chocando com outra liberdade alheia. Não é por causa que eu tenho liberdade que eu vou passar por cima do direito de outras pessoas. Entendem? Então, nesse caso, até a própria discussão de liberdade é relativizada. Mas são choques de princípio, sim. Deixa eu ver aqui. Hierarquia das normas. Sim, todas as normas jurídicas têm hierarquia. Ela segue, por exemplo, a Constituição é a norma suprema do nosso ordenamento. Nenhuma norma pode contrariar a Constituição. Isso é norma-regra e isso é norma-princípio. Ambos. Mas, geralmente, são as regras que contrariam. Porque princípios são mais abrangentes. É mais difícil um princípio contrariar por si só. Então, a norma de princípio é uma norma super ampla. Liberdade, como eu falei com vocês. São conceitos, boa-fé processual, duplo grau de jurisdição, que você tem o direito a ter um recurso de qualquer processo, qualquer decisão. Então, esses princípios são mais difíceis contrariar a Constituição em si, mas norma, regra o tempo inteiro. Tem regras que são abusivas em relação à Constituição. Durante muito tempo, gente, existia um absurdo no direito penal, que era você inverter a ordem das testemunhas no caso de drogas. A lei de drogas, ela trazia uma inversão, dizendo que o réu ia ser ouvido primeiro, antes de todas as testemunhas. Então, como é que ele consegue, dois princípios aqui, né, contraditório e ampla defesa, como é que ele consegue se defender se ele vai falar antes de todo mundo? E por que só drogas tem essa exclusividade? O que é que droga tem de pessoal, de específico, para diferenciar de todos os outros crimes? Nada justificava. Essa norma do Código de Processo Penal era inconstitucional para muita gente. Dizia que contrariava a Constituição. Isso aí é hierarquia. Nenhuma norma inferior, é inferior que fala mesmo. Nenhuma norma abaixo da Constituição, ela pode contrariar. Então, Código Civil, Código Penal, Código Tributário, nenhum deles, nenhuma lei pode contrariar a Constituição. Isso é hierarquia de normas, tá? Direito à vida e liberdade religiosa, transfusão de sangue de algumas doutrinas religiosas. Sim, testemunho de Jeová, por exemplo. Isso é uma discussão sobre liberdade individual e direito à saúde. E tem ainda, gente, uma questão médica, né? Porque o médico vai ser responsável ou não se ele se negar, por exemplo, se ele seguir a vontade da pessoa. Porque o médico tem um dever de cuidar, de salvar vidas. É um dever de beneficência, a gente fala em bioética. Então, como é que funciona isso na prática? A gente vai discutir muita coisa por causa disso. Mas existe um conflito de princípio, sim, aí. E vamos lá. Reenvio o texto. Gostaria também. Aqui, alguém botou o texto aqui, né? Então, ótimo, gente. Agora eu estou vendo as dúvidas de vocês, que eu não estava vendo, que não estava descendo aqui. Aí, vamos lá voltar, então. Qualquer coisa me pergunta, tá? Professor, ficou alguma dúvida em relação a isso? Fala. Sobre aquele negócio de princípio ainda, que eu perguntei sobre o juiz. Caso, tipo, a parte dos advogados não estejam satisfeitos com a decisão que o juiz tomou por causa desse princípio, eles podem intervir de alguma forma? Sim, princípio ou regra. Qualquer decisão. A gente tem, inclusive, o princípio que a gente tem chamado duplo grau de jurisdição. Esse princípio, ele estabelece que qualquer pessoa tem direito a uma segunda decisão. Se você não se conformou com a decisão do juiz, você tem direito a ter uma segunda. O que é a segunda decisão? Recorrer. Você recorre para ter outra decisão. Então, qualquer que seja o motivo, você pode recorrer. Você tem um direito, através de princípio, a recorrer. Entendeu? Então, não importa o fundamento que o juiz usou, você pode recorrer de qualquer forma. Todo mundo tem direito a apelar. Claro que alguns tipos de recursos eles exigem certos tipos de critérios. Eu não estou dizendo que vai apelar de qualquer jeito, mas você tem o direito a apelar. Tudo bem? E quem diz isso é o princípio do duplo grau de jurisdição. Temos pelo menos dois graus de jurisdição. São duas decisões para o mesmo caso. Eu posso não me conformar com uma decisão só. E isso é importante por quê, gente? Porque o juiz pode errar e o juiz pode ser autoritário, como eu estava falando. Imagine um juiz completamente sem sentido, completamente despirocado, e coloca uma decisão absurda. Você seria obrigado a aceitar aquilo? Não. Ninguém é obrigado. Mas se ele usou fundamento princípio, se ele não usou, qual foi o princípio que ele usou, qual foi a regra que ele usou, você pode questionar tudo. E você tem direito a outra pessoa decidir. Outra pessoa seria, no caso, o tribunal. Outras pessoas decidirem. Tudo bem? Entendi. Obrigado. Tudo bem. Então, vamos lá. E depois que Dworkin estabeleceu essa teoria, gente, a teoria de Dworkin é muito influente, porque Dworkin fala da questão da colisão de regras por tudo ou nada e princípios por
pelo sopesamento, para vocês identificarem o peso de cada princípio no caso concreto. Essa teoria de Dworkin é muito influente. Ela é usada o tempo inteiro em decisões. Se vocês verem esse nome de Dworkin, vocês vão lembrar, porque é uma teoria que fundamentou muita coisa no direito, inclusive do Brasil. Mas tem uma crítica dela, uma ampliação dela, através de Robert Alexy, que é o segundo autor que eu falei com vocês. Dworkin seria o primeiro, norte-americano, dos Estados Unidos, e o segundo seria Alexy, um alemão. E o que é que Alexy fala, diferente de Dworkin? Alexy não nega completamente a teoria de Dworkin. Alexy amplia e critica certas coisinhas. Alex acha que Dworkin falar que regra se limita a tudo ou nada é muito reducionista, porque tem regras que podem coexistir em certo caso. Não é toda regra que vai ser invalidada, como eu falei com vocês, de maioridade civil. 21 anos, 18 anos, isso não consegue. Você não consegue coexistir essas duas regras. Aí vai ser tudo ou nada mesmo. Mas tem regras que você consegue, de certo modo, especificar que ela não se aplica em certo caso. E como acontece isso, gente? Com súmulas, por exemplo, tem súmula que diz essa lei não se aplica ao caso tal, tal, tal. Ou então, essa lei se aplica ao caso. Por exemplo, eu estava trabalhando com um processo que falava de uma súmula que é muito famosa, que diz que relação bancária, você tem uma conta no banco, isso é uma relação de consumo. Então, uma súmula dizendo que essa lei se aplica à relação de consumo, essa regra se aplica, que relação de consumo envolve sistema bancário também. Então, temos várias formas de relativizar, ampliar essa aplicação ou diminuir. Então, mesmo na regra, a gente consegue trabalhar. Então, Alex também trouxe uma ampliação, que Dworkin se limitou muito à ideia de que regra era tudo ou nada, que você conseguia identificar essa colisão muito fácil. Alex vai dizer que não é sempre tão fácil com as regras. É mais fácil que o princípio? É. Mas não é tão fácil como o Dworkin pensava. Temos regras que a gente pode aplicar em certos casos e não aplicar em outros casos. Então, Alex trouxe uma complexidade para essa relação maior que Dworkin. E como é que Alex define essa ideia de diferença entre colisão de normas-regra e colisão de normas-princípio? Alex define dizendo que um seria um mandamento definitivo e o outro seria um mandamento de otimização. Para Alex, a regra se resolve com um mandamento definitivo. Seriam formas mais específicas e definidas para resolver conflitos de regra. Mas que o princípio ele precisa ser otimizado. Você precisa balancear e estabelecer critérios para usar um princípio ou usar outro. E qual a inovação principal de Alex em relação a Dworkin? Alex tem uma teoria de argumentação, gente. Muita gente no Brasil aplica Alex e não fala disso. Não fala de como Alex trabalha com a lógica. Ele trabalha com a fundamentação desse argumento. Você não pode simplesmente dizer eu vou aplicar mais o princípio da liberdade em relação à vida, eu vou aplicar mais o princípio da dignidade em relação à vida, eu vou aplicar mais... Não importa, mas você tem que entender que, na prática, você tem critérios para definir qual vai ser aplicado e quanto vai ser aplicado um, quanto vai ser aplicado de outro. Então, Alex tem uma teoria muito complexa e muito profunda para falar de argumentação, como é que a argumentação e os critérios da lógica definem o que você vai aplicar. Então, o juiz tem que seguir algumas lógicas. O juiz não pode simplesmente dizer que é mais importante isso porque ele acha. Eu acho muito engraçado isso, porque na minha especialização, foi uma coisa muito curiosa que eu achei. Todo mundo na minha especialização já conhecia Alex e tinha noção da ideia de sopesamento, de você balancear os princípios. Mas, na prática, dizia, a solução é o juiz ponderar. O juiz vai sopesar, o juiz vai chegar e aplicar mais um ou mais outro. E eu me perguntando, não passou pela cabeça deles perguntar qual o critério que o juiz vai definir para aplicar mais um e aplicar mais outro? Como é que a gente vai usar esse princípio? O que é que baseia, o que é que fundamenta a aplicação maior de um princípio e outro? Então, Alex tem uma preocupação muito grande com a argumentação. E, gente, a argumentação é fundamental para qualquer advogado, qualquer juiz, qualquer pessoa que trabalha com direito. Porque o direito, na prática, trabalha muito com convencimento e fundamentação. Você tem que argumentar seu ponto de vista. Então, Alex também, ele se preocupa como as decisões estão fundamentando aquilo, que critérios estão usando a partir de quê. E ele tem uma relação lógica, que eu não vou conseguir passar para vocês agora, mas que ele trabalha muito com a ideia de como fazer para balancear isso. E cada etapa que tem que ser seguida. Alex tem uma teoria da argumentação que pouca gente usa. Mas eu acho muito importante, porque no fim das contas, gente, direito é linguagem. Direito é linguagem mesmo, é texto. Não falo só texto no sentido assim, texto de regra, mas texto de princípio também.
Direito é sempre linguagem. Então, a forma que você usa essa linguagem vai mudar muita coisa no direito. Para um advogado, isso é essencial, você saber usar a linguagem. E você entender como uma decisão judicial pode ser reformulada, você criticar uma decisão, por exemplo, é muito importante. Então, Alex e Dworkin, eles estão preocupados com a decisão. Porque tem muito juiz, gente, que decidia nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Tem isso. Juiz que decidia conforme sua consciência. O Código de Processo Civil falava do livre convencimento. E no meu mestrado e doutorado, tinha um professor chamado Lênio Streck, que ele é bem famoso no direito, que ele falava que livre convencimento é um absurdo. Se falar, porque o convencimento do juiz não é livre. Ele não pode fazer o que quiser com isso. Ele tem que fundamentar de acordo com o direito, com princípios, com regras, com a tradição que o direito traz, com a história que o direito tem, com a narrativa que o direito tem. Dworkin fala muito de narrativa também, da forma que a sentença, no fim das contas, é uma narrativa, ela tem sequência, ela tem início, meio e fim, e ela tem uma lógica de fundamentação. Então, é muito importante aqui você entender a narrativa que o direito está trazendo, que a sentença está trazendo. Então, Lênio, por exemplo, ele criticava muito que o Código de Processo Civil falava que o juiz tinha liberdade para se convencer. E quem é o juiz para dizer que a vontade dele é soberana? A gente não está mais no absolutismo aqui, não é mais o rei que define tudo. O nosso direito é democrático, né? Como é que a gente vai falar em democracia se o juiz acha que está livre para se convencer de qualquer forma? Então, esse termo era muito criticado por Lênio. Ele tem textos e textos criticando esse termo que o Código de Processo Civil trazia. Então, são coisas a vocês refletirem. Então, vamos adiante. Vamos lá. E Alex fala da causa de exceção, que eu falei com vocês. Estou vendo se eu tenho algum tipo de coisa que eu não falei com vocês ainda aqui. Se eu esqueci... Então, teoria da argumentação de Alex. Agora eu queria trabalhar com vocês problemas práticos. A gente utilizar essas coisas que eu defini agora, que Alex e Dworkin trabalhavam, e utilizar a ideia de argumentação e a ideia de fundamentação da decisão judicial para criticar certas coisas e para pensar em certas coisas também. Então, vamos lá. Eu faço a primeira pergunta em relação a isso. Quem fundamenta as decisões judiciais? Ou então, o que fundamenta as decisões? O juiz tira aquilo de onde? Do direito, tá? Da lei, tá? Mas a lei, lembrando do positivismo aqui, gente, a lei não tem resposta para tudo. O juiz não pode dizer que a lei vai trazer a resposta, que ele está somente aplicando a lei ali, que vai estar tudo resolvido. Jamais. A regra não vai trazer tudo. Então, mesmo o princípio traz dificuldade em certos casos. Então, é muito importante a gente discutir qual é o fundamento que o juiz está utilizando em certo caso. O que é que ele está trazendo ali? Onde é que ele está baseando a posição dele, a sentença dele, a decisão que ele está tomando? Então, é uma pergunta que se faz a partir disso. Qual é o fundamento? Por que o juiz decidiu assim? Porque ele quis? Não existe isso. E eu sei que, na prática, vocês vão conhecer muitos juízes que acham que isso é verdade. Que a opinião dele é soberana, que ele não responde a nada. E isso é um absurdo, porque o juiz está ali com uma função pública. O juiz é operador dentro da lógica do sistema do direito. Ele está dentro do sistema jurídico. Ele não pode ignorar todo o resto e achar que ele fala o que ele quer. Então, a importância também é em relação a isso. Vamos lá. Os juízes decidem com base em quê? Aí a gente discute fontes do direito, de onde vem o direito, o que é direito na prática. Era uma preocupação mesmo do positivismo, que eu falei com vocês, que dizia o que é puramente direito, o que é moral, tentava diferenciar o que seria moral e o que seria direito. E Dworkin elabora ainda mais, trazendo a ideia de princípios e de como princípios podem ajudar nessa interpretação, que antes, gente, era muita ideia de regra. Dworkin traz essa inovação em questão de princípio. Antes, a lei bonitinha, se a lei não previsse qualquer caso, aí o juiz tinha discricionariedade para os positivistas. O juiz poderia decidir conforme seu livre convencimento. Então, são lógicas do positivismo que perduraram durante muito tempo. O nosso Código de Processo Civil anterior falava em livre convencimento. Então, a gente viu quanta influência o positivismo tem nos dias atuais, que a lei vai resolver tudo, que a gente não precisa discutir mais nada. E que se tiver alguma lacuna, se tiver algum vazio na lei, o juiz decide conforme a consciência dele. Isso é um problema. A gente tem vários juízes que são autoritários. E a pergunta, a lei dá todas as respostas? A lei vai responder qualquer coisa, qualquer caso vai estar previsto em lei? E outra coisa que eu falo com vocês, quem controla essa decisão? O juiz pode decidir de qualquer jeito? E como é que a gente controla essa decisão judicial? Quando eu falei com meus alunos de constitucional, que um dos assuntos que eu mais acho importantes em constitucional chama-se controle de constitucionalidade. Você controlar se uma norma, se uma decisão, se um contrato, eles são contrários à Constituição.
Então, o juiz não pode decidir contrário a uma ideia constitucional. Você pode recorrer dizendo que o juiz decidiu de forma inconstitucional. Então, tem que existir um certo controle aí. A gente tem 2 graus de jurisdição, como eu falei, né? Que tem o recurso para o tribunal. Só que isso não é suficiente para falar em direito também, porque o tribunal também pode estar errado. Então, a gente pergunta o que é que legitima o direito nessa prática. Como é que a gente controla os limites disso? Tem a teoria dos 3 poderes, que fala um pouquinho disso. A gente fala que a questão da lei formal do legislativo é controlada pelo judiciário e vice-versa. E existe um executivo ali administrando essas leis e aplicando resoluções. Então, existe um balanceamento dos poderes. Isso, controles se chamam de freios e contrapesos, que são os controles que os 3 poderes exercem. Um controla o outro. E essa é uma teoria para explicar como pode ser mais democrático o direito. Como a gente pode evitar que um poder seja autoritário, que um passe por cima do outro. E a gente tem muita discussão sobre isso hoje em dia por causa do STF. Eu não estou aqui necessariamente defendendo ou criticando, porque, para mim, algumas decisões são acertadas, outras não são. Então, o STF, para mim, erra e acerta o tempo todo. Mas é uma discussão que existe. Como é que o STF passa por cima de leis, e se leis podem ser controladas pelo STF, de que forma? Podem. Mas de que forma existe esse controle? Porque toda lei, gente, que é aprovada no Congresso, ela passa por controle de constitucionalidade. E quem controla a constitucionalidade? Constitucionalidade. Vou falar mais devagar para vocês entenderem. Quem controla a constitucionalidade, quem é o guardião da Constituição, é o STF. Ele vai dizer se aquela lei se aplica, se é compatível ou não com a Constituição. Então, é o papel do STF fazer isso. Não é uma extrapolar, não é o STF está extrapolando necessariamente aqui, porque o papel dele é fiscalizar se a lei é compatível. Só que aí tem um conflito de interesses, né? A gente vai discutir se ele passou do ponto, se ele não passou, se aquilo é constitucional ou não é realmente. A gente pode discutir várias coisas, mas o importante que eu quero que vocês pensem aqui é como essas normas são controladas em relação a isso. Porque, por exemplo, uma lei que é norma-regra, ela pode ser invalidada por princípios. Eu falei para vocês da lei de drogas. Eu falei da inversão, que o réu, ele falava, ele fazia o depoimento dele antes de qualquer testemunho. Isso contraria 2 princípios muito importantes que estão na Constituição, que são legítima defesa e contraditório. Então, a regra era lindamente isso, só que tem um princípio ali conflitando com essa regra. Temos uma colisão aqui, porque a regra não está compatível com o princípio. E esses 2 princípios são constitucionais. Como eu falei com vocês, eles têm hierarquia superior. Eles são mais poderosos do que a lei penal. A lei constitucional é mais forte. Então, se um princípio na Constituição está sendo violado por uma lei penal, uma regra penal, ela deve ser revogada, ela deve ser afastada. Então, isso foi um problema durante muito tempo, mas isso aí, hoje em dia, não existe mais. Depois de muito tempo reclamando desse problema. Eu estudei na época, gente, com essa maravilhosidade do Código de Processo Penal. Existia isso ainda. Na verdade, a lei de drogas traz isso, desculpa. A lei de drogas trazia isso. Tinha essa coisa maravilhosa. Mas e aí? Demorou tanto tempo para perceberem isso. Deixa eu só ler aqui, peraí, que vão contra alguma lei vigente. É isso, gente. Como eu estou falando com vocês que é importante vocês discutirem colisão de princípios com regras. Muita gente fala que os princípios, por serem mais amplos e mais fundamentais, porque geralmente princípios trabalham com direitos fundamentais, todos os direitos fundamentais são princípios, por eles serem mais amplos, mais basilares, mais fundamentais mesmo para o direito, que às vezes eles superam. Eu vou trazer alguns casos para vocês depois, para vocês entenderem como é que acontece na prática essa superação. É questionável em certo ponto? Talvez. Mas eu entendo essa lógica de dizer que o princípio tem uma abrangência maior, uma fundamentação mais importante. Em geral, ele é mais abrangente, mais fundamental. Nenhuma regra supera a ideia dos princípios básicos. Porque, gente, os princípios também servem para fundamentar as regras. Eles servem de base para formar as regras. Por que existe crime em relação ao homicídio? Porque existe um direito à vida. Porque existe por trás dele um princípio fundamental que é direito à vida. Por que existe crime contra estupro? Porque existe dignidade sexual por trás disso. Existe um princípio da dignidade sexual. Então, os princípios são anteriores, eles fundamentam essas normas e regras. Então, muitas vezes, é isso que faz com que princípios derrotem as regras. Eles são muito mais básicos por serem amplos e fundamentais. Quando eu falo da importância da discussão de princípio, eu estou falando da importância da discussão da Constituição.
Porque muitas vezes pessoas falam aberrações dizendo que princípio precisa de uma regra para ser aplicado. Porque a gente precisa esperar que a regra seja votada. Isso é um absurdo. Princípios são auto-executáveis. Você consegue pegar um princípio e já ter uma decisão em relação a isso. Você consegue decidir com base em princípio. Vários, gente. E fala em norma de concurso público, por exemplo. Mandado de segurança. Várias pessoas fundamentam em princípios. E às vezes não tem regra no edital. O edital, que é uma norma regra de lei material, como eu falei com vocês, o edital não é lei formal votada, mas ele é lei porque ele tem conteúdo de lei, é uma lei material, ele muitas vezes traz regras insuficientes, porque ele não vai prever tudo. Nenhuma regra vai prever tudo. O edital é isso. Então, tem casos em que o edital não previa, mas tem um princípio sendo violado aí. O que a pessoa pode fazer? Chegar e bater no judiciário dizendo que estão violando o princípio. Que não tem nenhuma regra. Às vezes não tem regra em relação a isso, mas que mesmo o próprio princípio pode resolver. E por isso é fundamental a gente falar que princípios têm valor normativo. Eles são norma também. Como eu falei com vocês, norma, regra e norma, princípio. Eles podem ser executados por si só. E como é que funciona isso em alguns casos? Vamos lá. Um caso que Dworkin trabalhou muito, que é muito importante, ele é um caso que ele dita a história dos direitos nos Estados Unidos. Eu acho que são incontáveis os autores, os professores de direito nos Estados Unidos que falam dessa lei. Desculpe, dessa decisão judicial, desse caso. Porque, para quem não conhece, o direito dos Estados Unidos é muito mais de caso concreto. Por isso que eles falam assim, não sei quemzinho versus não sei quemzinho. O direito lá, a decisão judicial lá faz lei. Então, é um sistema de direito muito diferente da gente. Mas o que acontece? Teve um caso que é extremamente famoso, que Dworkin fala também, chamado Higgs versus Palmer, que é um caso, ele trata de quê, esse caso? Vamos lá. O que aconteceu na prática? Estava tendo um conflito em relação à herança, ele trata de direito de herança, e um neto ia, por causa das regras, ser herdeiro do avô. Vocês sabem que não só os filhos são herdeiros, tem casos que quando a mãe ou o pai não estão presentes por algum motivo, geralmente morte, pode ser por questão de que eles foram afastados da herança por algum motivo, eles abdicaram da herança, tem vários casos, mas vamos lá focar na morte, por exemplo. Tem um caso que quem assume são os netos. Aí vai passar adiante. Nesse caso, tinha um neto que sabia que ia receber a herança do avô e envenenou ele. Esse neto, isso tem muito tempo, gente. Não é recente, não. Isso foi uma discussão que gerou muita questão depois disso, mas que serve de exemplo aqui. O neto envenenou o avô, porque ele sabia que ia ser herdeiro. E descobriu esse caso. O neto foi processado criminalmente, porque isso é um crime, obviamente, homicídio. Então, o que acontece? Na época, não existia nenhuma lei nos Estados Unidos e nenhuma decisão judicial nos Estados Unidos que dizia que a pessoa que matar que se o herdeiro matar o morto, desculpa, o decúcio, na verdade, se o herdeiro vai herdar de uma pessoa que ele mesmo matou, por exemplo, nada impedia isso. Não tinha nenhuma lei dizendo o herdeiro não pode atentar contra a vida da pessoa que ele vai herdar. Não dizia isso. Não tinha nenhuma norma, regra específica dizendo isso. Lembrando que, nesse tempo, não tinha uma discussão muito forte sobre princípio ainda, mas não tinha nenhuma regrinha bonitinha dizendo se o herdeiro atentar contra a vida... Tem no Brasil isso hoje, viu? Mas tem até uma regra disso. E lá, com certeza, vai ter uma regra depois disso. Mas, vamos lá. Na época, não tinha. Se um herdeiro atentar contra a vida de uma pessoa que ele vai herdar, ele não terá direito à herança. Não tinha nenhuma regra dizendo isso. O que aconteceu? Como é que o juiz vai decidir se não tem regra dizendo nada em relação a isso? Mas a pessoa, criminalmente, eu estou falando de civil, gente, criminalmente ele estava sendo processado. Mas, na questão da herança, tinha uma discussão porque não tinha regra sobre isso. Aí, os juízes fundamentaram no caso, o juiz primeiro grau fundamentou no caso, que existem princípios, existem valores no direito que não podem ser atentados, mesmo não existindo regra. Então, eles usaram vários princípios como exemplo, mas que, na prática, você não pode ser desonesto em relação a isso, então você não pode trair a confiança de alguém em relação a isso, você não pode atentar contra uma pessoa porque você
tem princípios basilares que fundamentam essa relação. Tem uma ideia de confiança e de boa-fé aqui. A pessoa não pode agir de má-fé para conseguir uma herança. Ela tem que conseguir naturalmente essa herança. Ninguém pode se beneficiar de um crime. Isso foi um princípio adotado. É um princípio que diz que ninguém pode se beneficiar de conduta criminosa. O direito penal não pode servir para fundamentar ganhos para a pessoa. Então, um crime não pode fundamentar isso. Mas não tinha regra falando. Mas aí usaram princípios para fundamentar. E a defesa fez o quê? Caiu em cima da decisão porque dizia que estava se baseando em coisas que não são do direito, são morais. Porque não existia regra. Eles estavam usando juízos morais, juízos de valor para fundamentar isso. Isso não é direito. Então, a defesa fundamentou assim. Disse que o juiz estava extrapolando porque estava usando argumentos morais para fundamentar sua decisão. E sua decisão tem que ser jurídica. Aí você tem autores justificando ou criticando de várias formas. Gente que diz que moral pode ser aplicada, não pode. De que modo a moral pode ser aplicada ao direito, como é que separa isso. Dentro do positivismo, temos várias vertentes que discutem isso. Se a decisão foi válida ou inválida, se ela foi dentro do direito ou fora, e como a gente pode usar moral no direito, se de fato foi moral ou não. Então, temos autores discutindo várias coisas. O que é que Dworkin fala? Ele fala que o direito, na prática, ele parte de convencimento, ele parte também de disputas de convencimento, de critérios. Porque o positivismo diz que os critérios jurídicos são postos. O direito está posto já, o direito já existe. Não tem que discutir a existência do direito, ele já está lá. A gente só tem que aplicar ele. Dworkin fala que não, que o direito está sempre sendo contestado em relação a critérios. Porque tem uma disputa não só de direitos em si, mas uma disputa de critérios. Quais são os critérios que a gente vai usar? Então, o direito é muito mais complexo, muito mais político para Dworkin. Dworkin traz a relação da política para o direito. Porque ele pegou... Gente, esse processo, a defesa argumentou e subiu, né? Recurso. Porque a defesa não se conformou com a decisão. E o tribunal dos Estados Unidos, a corte, cada ministro da corte decidiu de uma forma diferente. Cada um fundamentou uma coisa. E Dworkin pegou cada fundamentação de cada decisão dessa corte e botou uma de frente para a outra. E chegou à conclusão que o direito não é uma coisa que está posta, não é facilmente encontrado. O direito está sempre em disputa. Quais são os critérios que a gente vai usar? Cada juiz usa um critério diferente. Então, existe uma disputa de critérios aqui. Então, isso é também político. Então, a decisão judicial não é só jurídica para Dworkin, ela também é política. Ela é o elemento político do direito. Essa tese também foi bem questionada em vários pontos, porque o positivismo jamais vai concordar com isso. Mesmo autores positivistas hoje em dia não vão usar esse critério. Vão dizer que é invasão da moral no direito. Você está usando seus valores para impor o direito. E para o positivismo, isso geralmente é inaceitável. E quando é aceitável, só em certos casos. Então, o positivismo jamais vai aceitar que a política interfira no direito. Dworkin vai dizer que é inevitável acontecer isso na decisão judicial. Porque a decisão, muitas vezes, é uma questão política. Ela envolve disputa de critérios, ela envolve questões de poder. Então, temos uma complexidade muito grande em relação a isso, que o positivismo não enxergava. O positivismo achava que o direito era puro, que você conseguiria separar o que é direito, o que é política, o que é moral, cada um no seu quadrado. Dworkin vai questionar o tempo inteiro essa convicção positivista. E eu estou simplificando aqui, gente, uma questão de Dworkin, que é um autor super complexo, mas eu quero que vocês entendam a crítica que ele faz na base. Ele usa milhões de outras fundamentações para falar disso. Ele tem uma teoria inteira. Dworkin tem vários livros que eu acho fundamentais. Eu posso citar vários aqui: Levando os Direitos a Sério, Justiça para Ouriços, O Domínio da Vida, que ele trabalha com bioética, me interessa muito, que ele trabalha as decisões sobre aborto, por exemplo, o Domínio da Vida. Ele pega as fundamentações da Suprema Corte sobre aborto nos Estados Unidos, é um livro fantástico. Ele vai na decisão e vê o que está sendo posto ali e questiona e contrasta a decisão, dizendo qual decisão segue mais ou menos o que estava posto antes, qual é que inova. Ele pega e analisa o discurso ali. Eu acho bem interessante. Então, o Dworkin é muito mais complexo que isso, mas eu estou trazendo para vocês que esse caso gerou disputa. Gerou uma discussão sobre o que é direito na prática e se o direito é o único instrumento para ser utilizado na sentença, na decisão. Então, vamos lá adiante mais. E, dito isso, falando do caso Higgs das Palmas, que eu falei com vocês agora, do neto que atentou contra a vida do avô, vamos pensar em certas situações hoje em dia. Um caso que eu acho fundamental para discutir isso foi a decisão do STF sobre casamento igualitário, casamento homoafetivo, como alguns chamam. O que o STF fez?
existe na Constituição uma regra específica dizendo casamento é instituição entre homem e mulher. O STF aplicou um princípio em cima dessa regra. Ele interpretou que o princípio da liberdade, o princípio da igualdade, e como a sociedade está mudando também, a tradição já virou outra, a aplicação do direito tem que ser mais ampla em relação a princípios. Então, essa regra limita direitos fundamentais. Existem princípios como a liberdade de contra-ataque, casamento, né? E a questão de igualdade, que superam essa limitação da regra. Então, o STF fez um controle de constitucionalidade e aplicou e permitiu que pessoas do mesmo sexo fossem casadas, a partir de uma interpretação dessa regra, contrastando com princípios, porque essa regra está em conflito com o princípio da igualdade e com o princípio da liberdade, que são dois direitos fundamentais. A Constituição traz os dois como base. Então, o que é que o STF pensou? A posição dele foi isso. No caso concreto, o valor desses princípios e a tradição, a mudança social, justificam a ampliação dessa regra. Aí vocês entendem que existia um conflito. Muita gente criticou, sim. Muita gente aprovou, sim. É, de certo modo, polêmica. Mais polêmico que isso, que tem relação, foi a decisão de igualar racismo, homofobia e transfobia. Isso tem mais um problema, porque o direito penal, gente, se vocês, para quem está estudando, sabe isso, no direito penal existe o princípio da legalidade estrita, ou o princípio da taxatividade. Só é lei o que é lei formal. Para o direito penal, só é lei formal. Tem que ser votada no Congresso. A lei material que o STF criou com essa decisão, que decisão pode criar lei material também, não pode versar sobre matéria penal. Está punindo pessoas não com a lei formal, mas com a lei material. Essa lei não passou pelo Congresso. Então, a discussão de igualar racismo e homofobia teve esse marco no direito de discutir o conflito de princípios também, porque existia a legalidade penal ali, indo de encontro ao princípio da antidiscriminação. Muita gente ponderou que não tem como passar por cima do direito penal em relação a isso, porque o princípio da legalidade penal é um princípio basilar, e esse foi o fundamento. Mas vocês conseguem enxergar que existe conflito de princípios aqui. E que, na prática, é muito difícil você apenas afastar completamente um ou outro. E que, quando você afasta somente dentro do caso. Ninguém vai dizer aquela merda que eu falei mais cedo, eu não tenho outro termo para dizer, de que, como algumas pessoas estavam falando, direito à vida é supremo. Não existe direito supremo. Então, vamos lá. O princípio que vai ser aplicado vai ser ditado pelo caso concreto. E como eu trouxe a Alex, existe uma argumentação em relação a isso. Você tem que fundamentar essa decisão a partir de argumentos racionais, a partir de critérios. Então, temos vários princípios em relação a isso. Vamos lá. Outro caso que eu botei aqui para lembrar. O aborto anencefalo, eu falei com vocês. E outro que é a questão de célula-tronco. Eu gosto muito de bioética, direito médico, como eu falo com vocês, porque eles envolvem discussões de princípio o tempo inteiro. Você está o tempo inteiro em bioética contrastando princípio. Então, célula-tronco é outro contraste de princípio, é outro conflito. O que acontece aqui? Temos a liberdade científica, o interesse científico aqui, das pessoas pesquisarem, e questão, interesse inclusive de saúde, porque com pesquisa em célula-tronco você consegue fazer mais tratamentos de saúde. Então, temos o direito à saúde forte aqui, mas temos o direito à vida para algumas pessoas. Porque algumas pessoas diziam que o ser vivo existe desde sua concepção. Desde que existe ali um zigoto, existe vida para algumas pessoas. Então, eles argumentavam que o direito à vida está sendo violado ali. Aí, você vai ter que só pesar direito à vida com direito à liberdade científica e direito à saúde. E como vamos pensar em relação a isso? Muita gente, na prática, afastou a ideia de direito à vida, até porque vida é muito discutível. Onde começa a vida para o direito, gente, é um debate muito, muito complexo. Porque tem pessoas que pensam uma coisa, tem pessoas que pensam outra, tem fundamentos assim, fundamentos assado, e tem decisões que são de um jeito, decisões que são de outro, então a gente tem discussão em relação a isso. Mas que, nesse caso, foi afastado o direito à vida, porque muita gente, inclusive, nem via direito à vida ali. Porque, na prática, diziam que não existia vida, que só existe vida com formação de sistema nervoso. Tem uma teoria que trabalha com a ideia de que só existe vida quando existe formação do cérebro, de alguma coisa referente ao sistema nervoso, que isso ocorre geralmente com 12 semanas. Tem uma teoria que estabelece, inclusive, permissão para aborto antes de 12 semanas por causa disso,
Tem países que aplicam exceção em relação ao aborto quando acontece a interrupção da gravidez antes de 12 semanas. Então, temos discussões intermináveis sobre isso. Mas o que eu quero é que vocês entendam é que existe conflito de princípios e é muito mais complexo você tratar com isso. E que, na prática, as decisões vão ter que ser muito bem fundamentadas quando tratam de princípios. Porque tratar de regra é muito mais fácil. Apesar de eu não concordar com o Alex dizendo que do working limita muito regra, falando que só existe tudo ou nada, mas que na prática não tem como negar que regra é muito mais simples de lidar do que princípio. Vocês têm uma dúvida em relação a isso? Alguma questão que vocês querem perguntar, algum caso? Que agora vocês estão calados. Conseguiram entender, gente, mais ou menos aqui? O texto vai ajudar bastante em relação à discussão de Alex e do Work, para vocês entenderem como é que fundamentam isso, essa diferença. Mas eu queria que vocês conseguissem já entender que existe essa diferença e como ela acontece e a importância dela. Tudo bem? E eu posso mandar para vocês, quem fala comigo no WhatsApp também, várias colunas que debatem isso. Quando eu falei de Lênio Streck, foi meu professor no Rio Grande do Sul, ele foi meu professor de mestrado e doutorado, ele tem muitas colunas que ele trabalha essas discussões de decisão do STF. Ele fundamenta e ele questiona muito as decisões. Tem umas que ele concorda, tem outras que ele não concorda, e ele fundamenta em relação a isso. E ele trabalha muito com a ideia do Work, com a ideia de Alex e com outros autores, e ele tenta entender o que fundamentou a decisão. Eu acho importante vocês, como pessoas que estão entrando no direito, ou então que já estão em certo grau avançados, que eu não sei qual semestre vocês estão todos aqui, mas eu sei que tem gente que é primeiro semestre ainda, tem gente que está mais na frente. É muito importante vocês trabalharem com a ideia de que a decisão precisa ser fundamentada e a forma que vai fundamentar isso. Eu quero que vocês tenham preocupação com as decisões e que existe uma complexidade em tratar com direito. Não é só pegar uma lei e dizer que a lei fala isso. Eu tive um absurdo também no meu mestrado de um colega que chegou para mim e disse: não precisa mais discutir esse tema porque o STF já decidiu. Claro que não. O STF decidiu uma coisa, não interrompe a discussão, não termina a discussão sobre isso. Não é porque o STF decidiu que não tem mais o que debater, não tem mais o que questionar. Então, eu quero que vocês comecem a trabalhar essa ideia crítica de entender as decisões e buscar a fundamentação que elas trazem e se elas estão sendo razoáveis e como elas estão fundamentando isso. Que isso é um exercício muito bom para entender direito em si, que eu acho que a base do direito, querendo ou não, passa por isso. E qualquer matéria que vocês passem em direito vai passar por isso. Como eu falo com meus alunos de constitucional, qualquer matéria vai ter que se reportar ao direito constitucional de alguma forma, e qualquer matéria vai ter que se reportar à ideia de decisão judicial de alguma forma, porque todas trabalham com isso. Então, é importante estar atento em relação a isso e utilizar algumas teorias também, pensar sobre isso. Como é que a gente pode melhorar o direito a partir disso? Como é que a gente pode questionar certas decisões a partir disso? Tudo bem? Primeiro semestre? Eu fiquei preocupado em relação a isso, de vocês não entenderem certos conceitos, que o texto trabalha com certos conceitos. Quando eu falei que tem uma expressão em latim no texto, que ele fala lex superiore derogati inferiore, seria lei superior derrota inferior. Como eu falei com vocês, uma lei constitucional, por exemplo, ela derrota uma lei penal, que é inferior a uma lei civil. Então, ele usa esses termos em latim no texto. Aí, para vocês entenderem que, na prática, é exatamente isso. Lei superior, derrota inferior. Lei posterior, derrota anterior. Lei especial, derrota geral. São esses 3 critérios que, às vezes, usam para definir qual vai ser a lei aplicada. Isso para regra. Isso é um critério usado para regra. Quando ele fala de Alexi em questão de regra, ele usa isso. Esses termos em latim. O texto, desculpa, gente, eu estava falando aqui. Eu vou mandar sim. Espera aí, só um minuto. Esse aqui. Pronto, tá aí. O texto vai trabalhar muito a diferença de Alex e do Working e vai usar esses questionamentos aí. Vai explicar um pouco da teoria deles também e sobre regra e princípio em geral. Espero que vocês tenham gostado e eu estou disponível para fazer mais exposições sobre isso, outras questões de teoria do direito também, que eu acho que ajudam vocês a pensarem em relação a alguns termos. E eu já falei com o Liz que qualquer coisa eu venho com outra questão de teoria do direito para vocês também, que isso é importante, para vocês começarem a entender o direito em si, principalmente vocês que não estudaram ainda constitucional, que não estudaram teoria do direito, que já estão pegando penal, então eu acho importante ter um pouquinho de base em relação a isso. E podem me questionar dúvidas em relação ao texto, então alguma coisa que vocês leram. E como eu falei com vocês, eu posso passar para vocês colunas que ajudam vocês a entender isso também, porque a linguagem de uma coluna é mais fácil de entender do que de um artigo. Uma coluna mais opinião, né? É uma questão mais jornalística. O professor vai escrever
de uma forma mais falada, oral. Então, às vezes, é mais fácil entender. Então, pode ser uma forma também de aprender, tá? Tudo bem, gente? Espera aí, só um minuto. Oi, pelo que eu li, o autor argumenta que os princípios são normas mais abstratas e flexíveis, enquanto as regras são mais precisas e específicas, e que ambas são importantes no raciocínio jurídico. Em minha opinião, o artigo oferece uma abordagem clara e concisa sobre a distinção entre regras e princípios, e como se relaciona na prática do direito. Ele destaca a importância de ambos na construção de argumentos jurídicos e resolução de casos concretos. Sim, é porque o artigo começa dizendo que no Brasil geralmente se aplica a teoria fraca. Ele fala em teoria fraca. O que seria teoria forte e teoria fraca? Teoria forte seria do Ork e Alexi, que eles usam critérios mais pesados para diferenciar regra e princípio. O Brasil, segundo o artigo, e eu também concordo, de certo modo, com isso, o Brasil usa a teoria fraca, dizendo que o que diferencia regra e princípio é que um é mais geral e o outro é mais específico. Um é mais abstrato, o outro é mais concreto. Isso seria a distinção para a teoria fraca, que é uma teoria que faz a distinção simplesmente por isso. Alex e Dworkin, eles elaboram mais. O autor, inclusive, ele tenta defender a teoria de Alex, né? Eu acho interessante. Porque a primeira parte ele expõe as duas teorias e fala da questão da teoria fraca e forte, e depois ele dá a opinião dele. E eu acho interessante quando ele dá a opinião dele também. Mas ele explica em relação a isso. Deixa eu ler só a parte de baixo, Keila. Gostaria de fazer uma pergunta sobre o artigo. O autor discute alguma situação em que a aplicação de um princípio e uma regra pode estar em conflito? Se sim, como ele aborda esse conflito e qual seria a abordagem mais adequada na opinião dele? A questão do autor, o autor está mais preocupado em explicar a teoria aqui. Ele não está tão preocupado em discutir uma questão específica, que esse artigo se propõe aqui a explicar qual seria a base teórica. Eu posso trazer para vocês colunas, por exemplo, em que autores trabalham isso em casos, porque coluna vai falar de decisão do STF, por exemplo. Lênio Streck tem uma coluna sobre cada decisão do STF que teve repercussão. Temos várias decisões do STF sobre isso. Quando eu falei de aborto, casamento igualitário, eu falei da questão de prisão em segunda instância, temos uma questão em várias áreas, né? Em questão de trabalho, temos em questão de tributário. Então, Lênio trabalha muito a decisão do STF. É um interesse muito dele, que é mais concreto. Mas esse artigo que eu mandei primeiro, ele aborda mais a base. Eu quero que vocês tenham a base dessa diferença para depois pegar uma parte concreta. Mas a intenção desse artigo não foi tanto isso. É um artigo mais teórico, tá? Tudo bem, Keila? Mas o autor, ele usa mais Alex. Eu percebo ele, de certa forma, puxando mais para o lado de Alex, uma distinção mais forte. Apesar do Brasil geralmente fazer uma distinção fraca, dizer que simplesmente só porque uma é geral, outra é específico, diferencia, ele tenta salvar um pouquinho a teoria de Alex e aplicar no Brasil, porque tem críticas à teoria de Alex que tem, mas que ela tem muita coisa a ser aproveitada, e do Working também. Tudo bem. Qualquer coisa me pergunta também no WhatsApp, que eu explico em relação a isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, gente. E alguma dúvida ficou também? Ele discute a influência dos fatores externos, como a cultura e os valores sociais na aplicação de princípios e regras do direito. Sim, de certo modo ele fala disso. Quando ele fala de Dworkin, ele tem que falar disso. Porque Dworkin está preocupado essencialmente com essa ideia de que não dá para decidir somente conforme o direito. E a foco de Dworkin, como eu falei, é questionar a ideia positivista, de que o direito tem resposta para tudo e que a regra tem resposta para tudo. Dworkin vai questionar a partir da lógica de que a gente precisa de uma teoria maior da decisão judicial, a gente precisa se preocupar sobre princípios, e que não dá para dizer que só discricionariedade resolve tudo. Ele fala da discricionariedade no início do artigo, inclusive, quando ele explica Dworkin e Alexi. Eu vou passar para vocês. Fala comigo no WhatsApp que eu passo, que eu vou ter que procurar agora pensar num artigo específico, mas eu posso passar coluna também, como eu falei. Eu acho que as colunas de Lênio Streck são muito boas em relação a isso. São colunas do Conjur, que cada decisão judicial ele vai aplicar essas teorias na prática. Coloca Conjur, Lênio Streck, que você vai achar muita coisa. Aí você vai achar cada caso em relação a uma decisão específica. Mas eu posso te passar algumas que eu gosto também. Me fala comigo no WhatsApp que eu mando, tá? Quem quiser dúvida também, gente, se perdeu aqui meu telefone, mas é 719-9966-0237. Se perdeu aqui no texto. E quem quiser falar comigo e pedir texto, eu posso mandar por lá também. Eu não quero atrasar vocês, que tem gente que tem aula às 7 horas. Aí eu fico preocupado em relação a isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Isso. Obrigado, Paulo. Ah, desculpa, meu número, telefone, né? Desculpa, eu vi qual o número, eu pensei que era número de relação à coluna, alguma coisa assim. Desculpa. Eu coloquei lá em cima. Então,
Mais uma vez, obrigado, gente, e até uma próxima oportunidade, que eu tenho de falar sobre isso, e trazer alguns textos para vocês também. E espero que tenham gostado.